uma aparente formulação de múltiplas soluções aparecem, é de que não temos apenas uma solução ou apenas um caminho, ou seja, a perpetuação do sistema do capital. Essa aparente fragmentação de movimentos políticos, sociais, de surgências, de revoluções, de crises que são apresentadas às vezes setorizadas, de soluções específicas, etc., né? E, portanto, a própria proposição de outras alternativas frente a essa crise tornam-se de uma materialidade política muito interessante, que é, nesta bifurcação, aparecerem para nós, nesse cenário mundial, não só local, múltiplas soluções, indicando, portanto, repetindo aqui a ênfase que eu quero defender, de que, com toda clareza, apesar de do seu protecionismo ideológico, da grande mídia, das formas educacionais, etc., que o sistema já não se apresenta como sendo a única solução. Nós estamos numa bifurcação histórica muito interessante nesse aspecto. Se, por um lado, essa multiplicidade de soluções podem parecer fragmentadas e não ensejarem, não apontarem uma única solução alternativa, por outro lado, há um avanço histórico notável, que é também outro aspecto negativo dialético desse encontro, ou seja, o sistema já não aparece nessa bifurcação histórica como sendo ele mesmo a única solução, como assim foi apresentado nas crises anteriores, fora os momentos de crises revolucionárias, evidente, né? Portanto, o que se vê diante de uma escolha depende da história, o que envolve forças políticas, evidentemente, e, que é mais interessante também, na formulação que entendemos hoje, elementos externos à sua própria lógica interna do capital. Então, quando o capital, nos exemplos até que o Valério citou aqui, na Alemanha, na França, né, de outros países, como o Brasil também, né, recorre, por exemplo, ao Estado como salvaguarda do próprio sistema, ora, isso põe por terra todo o princípio e o fundamento básico do liberalismo, apresentado como construção argumentativa, discursiva, para a sustentação do sistema, que é recorrer a um fator extramercado para salvaguardar o próprio mercado. Não há nada mais contraditório com relação ao próprio sistema do que isso, na medida em que o mercado se apresenta os seus agentes financeiros como os novos sujeitos da sociedade, uma sociedade não mais histórica, né? Não mais ideológica, etc., como parecia também nos anos 90 para cá, especialmente nas academias, não na luta de classe, né? Real. Parecia não ter alternativa senão a perpetuação desse sistema. Portanto, esta forma de apresentação da crise, ela, digamos, confessa a sua, contraditoriamente, paradoxalmente, a sua própria limitação. Ou seja, quando se recorre aos bancos, né? Desculpe, quando se recorre aos estados, quer dizer, se recorrer aos impostos dos contribuintes e ao próprio Estado, propriamente dito, né? É claro, concordo com o Valério, que há uma sabedoria destas políticas econômicas do FMI, do Banco Central Europeu, da própria União Europeia, como tem ocorrido em outros países, não só da Europa, mas também nos Estados Unidos, no Brasil, etc., né? Isso é que viola aquilo que seria a lei máxima do sistema do capital, que é o mercado se autocorrigir. O mercado, ele mesmo, pela sua própria lei, pela sua própria dinâmica, ele vai se autocorrigindo. E o elemento nocivo à dinâmica da sociedade, orientada por esta lei e pelas leis do mercado, o elemento nocivo é exatamente colocado, é exatamente o Estado. Né? Então, o que você vê na prática hoje, parece que é como se todos os partidos de direita se tornaram social-democratas, né? Enquanto todos os partidos que se apresentavam como de esquerda viraram de direita porque recorrem ao Estado para imprimir as políticas de direita com relação à economia de crise. Né? Portanto, a crise se apresenta então politicamente como um debate sobre
qual direção os recursos devem ser mobilizados. Essa é a questão política que vai se apresentar à frente quando os setores dominantes do capital hegemônico, né, não só financeiro, mas outros, né, aceitam os seus e apoiam os governos, né, todo mundo, né, que assim se expressa, ou seja, recorrendo aos fatores extramercados para corrigir o próprio sistema da sua crise, nós estamos entrando numa fase onde essa bifurcação de escolhas que se apresenta para nós, nas lutas sociais, nas lutas dos trabalhadores, nos conflitos, nas insurgências, né, deixa cada vez mais clara, de forma cada vez mais profunda, de como o sistema não consegue mais se apresentar como uma única solução. É o que essa bifurcação se valida. E, portanto, o recurso aos fatores extramercados para diminuir os impactos dessa crise na valorização do capital, não evidentemente na desvalorização do trabalho, é o sinal mais flagrante, historicamente falando, que estamos vivendo isso. Nesse sentido, me parece que aqui tem um aspecto que vale a pena a gente polemizar também, que é relacionar a crise e o primado do trabalho. Ou seja, tentando resumir um pouco isso um pouco rápido, nos anos 70, parte da literatura, por exemplo, nas ciências sociais, alguns dos estudantes aqui de ciências sociais e professores lembram disso, André Kloss, Ralph Dahrendorf, Habermas, né? Discursavam nas suas teses, né, bastante divulgadas, bastante homenageadas na academia, que o conceito de trabalho não era mais explicativo das relações sociais, porque o primado da centralidade do trabalho já tinha sido superado numa sociedade que não era mais uma sociedade do trabalho. A sociedade pós-industrial, a sociedade do serviço, a sociedade das inovações tecnológicas, o trabalho imaterial, etc., né, fazia com que as nossas relações conflituosas se dariam muito mais por outros valores, por exemplo, os valores identitários, né, do que os valores originados dos conflitos distributivos, ou seja, da renda e dos recursos mobilizados pela sociedade e para a sociedade. E esses autores, portanto, fizeram a hegemonia do pensamento social, das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências jurídicas durante muito tempo. A própria crise dos anos 70, inclusive na Europa, começou a demonstrar as dificuldades e limitações dessas teses, né? E mesmo um desses autores da época antecedeu tanto Habermas como Kloss, que foi o que eu citei aqui, o Ralph Dahrendorf, já lembrava nos anos 70, criticando as políticas social-democratas na Europa, como, mais ou menos resumido assim, de como as sociedades que assim se apresentavam, ou seja, nessa crítica da centralidade do trabalho, eram sociedades que estavam apostando ou definindo como políticas econômicas e políticas sociais que era menos custoso para o capital manter parcelas da população desempregadas do que gerar novos empregos. A grande questão é que esses autores não discutiram que os países, os povos, as civilizações, né, que fizeram essa opção, ou seja, que é mais barato manter pessoas desempregadas, com bolsas. Para o Brasil recentemente chegou a essa posição também, né? Com bolsas família, bolsa isso, bolsa aquilo, né? Isso é muito mais barato, né, manter as pessoas desempregadas, né, com bolsas miseráveis, inclusive dentro da universidade, do que gerar novos empregos, etc. Né? O que esses analistas da época não percebiam, que isso em escala mundial e não só nos seus países, significava que essas sociedades estavam, portanto, trazendo consigo carregar tensões sociais que não seriam resolvidas por esta política. Estes social-democratas e apoiados muitas vezes por setores e forças da esquerda, né, minimizaram essa dimensão subjetiva da crise. Ou seja, que essa opção por uma política econômica onde é mais barato manter as pessoas desempregadas do que gerar novos empregos
aprofunda as tensões sociais originadas dessas contradições sociais. E é isso que ocorreu desde os anos 70. Portanto, durou muito pouco, embora no Brasil, um pouco retardariamente durou mais tempo, essas formulações da não centralidade do trabalho como uma questão, digamos, explicativa da própria sociedade. Portanto, nos anos 70, a crítica ao trabalho como conceito explicativo de sociedade, entre aspas, quando as políticas decididas pela burguesia consideravam este custo, esta racionalidade desta forma, pareciam estar diante de um quadro onde não tinha opção, ou seja, o sistema era o único caminho, a única direção a ser tomada. Ou seja, não era possível outra direção, não era possível outro caminho. Não havia uma situação de bifurcação, a não ser talvez nos ensaios históricos e teóricos de algumas correntes políticas colocadas mais isoladamente no conjunto da sociedade, que estavam trabalhando a contrapelo. A forma, digamos, aguda dessa crise, já então sistêmica dos anos 70, foi colocar no fim dos contratos de trabalho, tornando-os precários, flexíveis, descartáveis, ou seja, inaugurava-se a prática dos sobrantes do mundo, que já não é esse mundo para todos, restando a parte dos trabalhadores viverem como os novos bárbaros. Portanto, os grandes movimentos migratórios que se perfinaram nessas últimas décadas do século passado e na primeira década desse século. Essas políticas abalam a valorização do capital na sua forma de trabalho produtivo, enfatizando o crédito e a dívida como uma intensa financiarização da sociedade. E o seu fetiche, ou seja, tudo se resume a subverter o mundo, à valorização do próprio valor. O seu esgotamento é desigual. O capitalismo dependente, isso veio nos anos 90, e o Brasil é uma expressão muito clara disso. Nas duas primeiras décadas desse século, então, esta crise se aprofunda. Como eu disse, até 2007, apenas alguns especialistas financistas ou marxistas, nem sempre melhor considerados, falavam na crise propriamente dita. Alguns anarquistas, parte da literatura anarquista também. Em 2008, ao contrário, ninguém consegue mais controlar o incontrolável. Ou seja, a inadimplência, as dívidas crescentes, o aumento do desemprego, a destruição ambiental e dos laços sociais. Os laços sociais no sentido da previdência, dos espaços públicos, e todas essas formas societárias que possam ser comuns para a própria vida. A solução do sistema, interessante. Unem-se sindicalistas não revolucionários com governos de esquerda e de direita, advogando aquilo que parecia ter sido deletado em seus países, ou seja, a centralidade do trabalho. Apontam a volta à prioridade da produção do valor de uso, ou seja, todos falam em gerar empregos, ocupações e rendas. Lembro das eleições do Brasil, inclusive. Por isso, precisam arrojo salarial, demissões, conter os déficits, pagar as contas dos banqueiros, etc. Ou seja, trata-se, como eu disse há pouco, de um recurso extramercado do Estado, colocando exposta, clara, a falácia das políticas neoliberais. O valor democrático torna-se repressão, como controle social. A fala do FMI, essa francesa que assumiu a presidência do FMI, ela assumiu, e o discurso que ela assumiu foi a preocupação maior do FMI.